Bom, então estamos aqui hoje, a doutora Alessandra Bergamaschi, para conversarmos sobre um tema que é novo, relativamente novo, o Acordo de Não Persecução Penal, mas que ele tem ainda, dada inclusive essa proximidade com o pacote anticrime que nós ainda temos, 2019, 2020, que nós temos aqui várias questões que os colegas, que as pessoas que estudam ou até mesmo convivem com este instituto ainda permanecem com dúvidas. Muitas vezes a gente escuta pela teoria, pelas explicações em sala de aula, muita informação, muito detalhamento, mas muitos não têm o que tu carregas, que é a experiência de ter vivenciado aqui nas promotorias de justiça de Porto Alegre um duplo projeto, né? O que cuidava, por um lado, do Acordo de Não Persecução Penal, mas que também cuidava da questão das vítimas, que também é um novo foco que o Ministério Público carrega. E aí, na minha opinião, enquanto professor, enquanto promotor de justiça, acho que são dois caminhos que querem se complementar, tanto o trabalho do Acordo de Não Persecução Penal, como essa proteção das vítimas. Como nós falávamos antes, começarmos a nossa gravação, nós que nos conhecemos desde os tempos dos ônibus escolares lá na região do Vale do Taquari, então queria compartilhar contigo aqui esse momento de a gente poder conversar um pouco sobre a teoria, mas muito mais sobre a prática, sobre aquilo que de fato tu vivenciaste que a gente pode transmitir, seja para os nossos colegas, seja para todos aqueles que nos acompanham. Então, queria antes de tudo agradecer a tua presença aqui e já querer te ouvir sobre essa tua experiência, do que vocês vivenciaram, o que viram de mais importante neste ambiente de dupla proteção, seja no acordo, seja das vítimas. Uma satisfação, então, estar aqui contigo, além de colega, amigo de longa data, colega de turma e profundo conhecedor também do assunto. Bem, Rodrigo, nós começamos, na verdade, a instituição começou com esse projeto piloto em novembro de 2020, né? Ali durante a pandemia. A lei entrou em vigor em janeiro, mas nós, com toda a função da pandemia, a instituição, juntamente com a corregedoria, iniciou esse projeto piloto em novembro de 2020, tá? A ideia saiu ali da direção da promotoria criminal, eu, a doutora Ana Petrucci e mais a Ivana Ferrazzo, que tinha iniciado o projeto piloto de vítimas lá no Partenon. Então, pensamos em agregar as duas coisas, esse novo instituto, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e a atenção às vítimas de crimes violentos. E ainda atenção a essas vítimas também, que são vítimas dos crimes nos quais pode se propor o acordo. Nós tivemos, é importante assim que se diga, nós tivemos um apoio bem significativo da corregedoria e também da administração do MP para iniciarmos essa novidade, né? Que o Instituto era novo projeto também e agregar essa questão das vítimas. E muito caminho para trilhar, muito caminho, né? A gente foi uma construção, né? Depois de 2 anos a gente pode dizer que foi uma construção de várias mãos. Nós iniciamos, eu e 2 colegas, a Ivana já com a experiência das vítimas, mas também sem experiência no acordo. E éramos 3 colegas assim com visões distintas, né? Eu há muito tempo no crime, a Ivana também com um tempo significativo e a Ana mais na questão dos crimes de trânsito aí, mas todas com vivência na área criminal. E aí nós começamos assim, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos ter que estabelecer parâmetros de atuação, porque são 3 colegas fazendo acordo, não pode cada uma vir com uma ideia diferente. Então a gente estabeleceu parâmetros mínimos assim de penas, medidas que seriam aplicadas, né? Mas assim, condição número 1 para as 3 era reparação de dos danos às vítimas, né? Está previsto na lei, né? E vai na esteira desse movimento nacional e mundial de apoio às vítimas e atenção às vítimas. Eu já te pergunto um pouco mais sobre a reparação, mas agora te ouvindo fiquei com uma... Eu queria ver a tua impressão, porque a gente tem um acordo de não persecução penal que tem um rito
que estabelece que nós tenhamos de ter um primeiro contato com o investigado antes da audiência judicial. E geralmente nós trabalhávamos com a transação e com a suspensão em audiência judicial, né? Havia uma solenidade mais formal, vamos dizer assim, do que o acordo exige. Como é que foi para ti fazer trabalhar com essa diferença de ser a responsável por presidir uma audiência, localizar as pessoas, eventualmente até ter que fazer uns primeiros contatos iniciais antes da própria audiência, fazendo proposta? Como é que foi essa experiência para ti? Esse momento, assim? Sim, foi inovador em tudo, porque na verdade, se tivéssemos iniciado antes da pandemia, provavelmente as audiências seriam presenciais. Então, nós já começamos com as audiências virtuais e hoje isso permanece. Ou seja, começaram bem na pandemia, Bem, né? na pandemia. Então, embora hoje a gente pergunte se querem presencial ou virtual, a maioria absoluta prefere virtual. Embora com todas as dificuldades de conexão, enfim, que se tem conhecimento. Então, nós também, boa pergunta, porque nós priorizamos que a confissão tinha que ser... presencial não, virtual, não poderia ser por escrita. Ah, sim, o sujeito tinha que, mesmo em audiência virtual, tinha que se manifestar. Tinha que se manifestar e confessar a prática do delito, tá? No início, tivemos alguma resistência, assim, da defensoria que queria por escrito e tal, mas depois conseguimos conciliar e, enfim... E sempre, e continua até hoje eu já não estou mais na promotoria, mas continua sempre essa prioridade. Claro, tem casos específicos aí que dá para dar uma flexibilizada. Sim. Mas justamente para isso, para ter o contato com o investigado, às vezes é a primeira vez que ele fala, né, sobre o fato, porque lá na polícia ou não foi encontrado, ou não teve interesse, ou enfim, não foi. Sim. Então é a primeira vez que ele, às vezes, que tem contato com o promotor de justiça, com o sistema de justiça, né? E é muito interessante, porque às vezes as pessoas têm até uma ideia equivocada, porque ele vai lá e vai ser pressionado, vai ter, né? Enfim, não vai ser bom para a defesa. E às vezes é muito bom para a defesa também. Imagino. Porque teve vários casos em que o sujeito chegou lá e disse assim, não, eu não fiz. Eu vim aqui para dizer que eu não fiz. Né? Eu tenho essa prova que ele não tinha feito no inquérito, nem tinha sido ouvido, e eu não quero fazer acordo por isso e aquilo. Sim. Ok, né? E às vezes eu até perguntava, mas o senhor quer gravar? Não, eu quero gravar isso. Eu quero falar e eu quero ir adiante para provar a minha inocência. Ok, aí eu gravo com a anuência da defesa, obviamente, e se manda para o colega que é o titular da ação penal, que vai ser o titular da ação penal, enfim, que é o responsável pelo inquérito. Isso é um ponto interessante, que daí tu já me trouxeste 3 situações, vamos dizer assim, que eu não tinha preparado para falar contigo e que já me chamaram a atenção, né? A questão de como vocês tratavam a reparação do dano e como esta confissão acabava ficando muito mais clara e voluntária a partir desse episódio que tu narraste agora. Quer dizer, vocês também tinham a preocupação de consignar quando o sujeito não queria, para ficar bem demonstrado que o projeto, que todo o trabalho do Ministério Público é independente do resultado, né? O que valeria ali de fato era a questão da voluntariedade, do conhecimento, da participação da defesa, na orientação da defesa. É nesse sentido assim que vocês acabavam pautando muito também? Sim, e também tem, às vezes, assim, tem situações que a pessoa não quer confessar ou acha que não praticou o crime, que quer fazer só o acordo para se livrar. E isso a gente pega também, né? Às vezes a pessoa conta uma história, mas não é a confissão, entendeu? Então, às vezes tem que deixar claro, e até às vezes o próprio defensor particular não entende o instituto. Muitos chegam lá e não entendem o instituto, né? Então a gente sempre tem que ressaltar, não, a confissão é parte do acordo, né? A pessoa tem que admitir que praticou o fato, porque como é que eu vou aplicar uma sanção que não deixa de ser, uma das cláusulas do acordo é uma sanção, uma prestação de serviço à comunidade ou uma prestação pecuniária, ou as duas coisas, se a pessoa não admite que praticou o fato, claro, né? Até porque é um mandamento que a lei fala, exatamente. O defensor tem que estar acompanhado justamente para que o investigado saiba de fato o que está acontecendo ali, né? Exatamente. Então isso sempre, e a questão escrita, eu acho, nós lá entendemos, e eu acho que é uma coisa que
parece que tira um pouco a formalidade e até a seriedade do acordo, né? Da pessoa mandar tudo por escrito, o advogado assinar, a pessoa assinar a confissão, a gente assina e manda para o juiz, né? Eu acho que se perde um pouco ali, Eu costumo... até da essência do Claro. negócio ali, né? Eu costumo falar em aula, enfim, quando eventualmente me chamam para falar sobre esse assunto, que a confissão é o grande fiel da balança, né? Onde ele efetivamente mostra a boa-fé e o interesse que ele tem em equilibrar tanto aquilo que a gente deixa de levar para uma condenação, como aquilo que pode ser o resultado para a comunidade, para a sociedade como um todo. E aí eu vou fazer esse gancho contigo de um tema que eu sei que tu gosta muito de falar e tu te preocupa muito com ele, né? Eu acredito até que a confissão completa a reparação que a vítima precisa. Exatamente. Né? E aí então, portanto, e tu mencionaste antes, vou puxar esse ponto da reparação. Como é que vocês preparavam a reparação? Como é que vocês falavam com as vítimas? Vocês tinham algum plano estabelecido de buscar não apenas o material, mas também aquilo que, o imaterial, o dano moral, aquilo que poderia também ressarcir a vítima de outra forma? Como é que era a questão da reparação e a importância que vocês viam nesse ponto para o acordo? Então, inicialmente a gente tem que ter uma assessoria, né? A gente está falando assim num projeto piloto feito aqui em Porto Alegre, em que promotores foram designados. No caso, as 3 tinham a sua promotoria, com exceção da Ivana no início, as 3 tinham suas funções nas suas promotorias e agregavam essa atribuição. Isso é um mundo quase que ideal, né? A gente sabe que no interior é difícil acontecer dessa forma, mas enfim, a gente conseguiu estruturar uma promotoria, né, que trabalhasse para isso. Então nós tínhamos temos ainda as assessoras, né? No início a gente só tinha uma, depois conseguimos outra, que assim que chegava assim que uma das promotoras despachava para encaminhar para a intimação, para a notificação para o acordo, já se fazia o contato com a vítima, né? Aí se faz o contato da vítima, se explica do projeto, inclusive da possibilidade do acordo, sem criar expectativas, né? Porque depende de uma aceitação, depende de uma homologação e depois de um cumprimento. Claro. Né? Inclusive se manda, hoje a gente fez até assim, fluxos por WhatsApp que a gente manda para as pessoas para explicar como é que funciona. Importante para elas. O acordo, né? E aí se perguntava qual que foi o dano, se houve algum tipo de ressarcimento, se tinha alguma prova desse dano, nota fiscal, né, enfim, recibo, alguma coisa, até para, se não for feito o acordo, se não né, pode subsidiar o colega para o oferecimento da denúncia. Claro. Então, isso sempre se continua, acho que fazendo dessa forma, né, liga para a vítima, explica o acordo, né, diz a possibilidade de uma reparação do dano, né, colocando assim nenhuma certeza, né, porque a gente sabe como as coisas funcionam, depende da gente, até da própria condição do investigado, né. Se teve eu até colhi aqui uns dados assim, desde que o projeto iniciou, foram contatadas 370 vítimas, tá? Entre pessoa física e pessoa jurídica. Né? Estabelecemos algumas parcerias com as locadoras de veículo, né? Porque temos muita apropriação indébita e estelionato, talvez seja os crimes que mais aparecem aqui em Porto Alegre são esses, apropriação indébita e estelionato de carro locado e tal. Também é Equatorial, né? Se é Equatorial, furto de energia. Então, assim, estabelecemos algumas parcerias de contato mais direto para poder efetuar uma reparação de dano mínima, né? Uma reparação mínima, porque a gente sabe que dificilmente a pessoa vai pagar um carro, né?
mas talvez se pague, se ela pagar as multas, as obrigações acessórias da locação, já é um ganho, claro. Tá? Te digo que na prática é muito difícil ambos os casos, né? Ambas as situações, mas enfim, a gente estabeleceu esse contato com essas empresas, né? E isso acaba acelerando, até dando credibilidade ao nosso trabalho, né? Fizemos já reuniões, assim, bem receptivos. Então, assim, foi bem interessante. Até para dizer que o Ministério Público está, né, lutando também por isso, né? Então, fizemos assim, mas a maioria também é pessoa física, né? Que é o celular furtado, enfim, mais ou menos isso, celular, motocicleta e carro já é um pouco mais difícil, claro. Né? A gente tem visto um movimento do Conselho Nacional do Ministério, não só do Conselho Nacional, mas eu vou focar nele um pouco mais, no sentido de nós trazermos a vítima mais para dentro dessa noção de processo, de persecução penal, da vítima também ser valorizada. Tem aí caberia até um outro podcast falar sobre, por exemplo, condenações que o Brasil teve na Corte Interamericana, a legislação que veio, as resoluções do Conselho, mas isso é um movimento que é do Ministério Público, né? E acho que isso que tu apresenta para nós, da preocupação, independentemente da natureza da vítima, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, porque afinal de contas, vítimas todas são de alguma forma. Então esse movimento que tu apresenta mostra bastante dessa aproximação que a instituição tem buscado. Ao fim e ao cabo, muitos de nós podemos ser, se é que já não fomos em algum momento, vítimas de um fato criminoso. Eu vou só aqui fazer um comentário. Tu falaste ali do colega subsidiar a denúncia, né? Talvez as pessoas que nos escutem não sejam familiarizadas com a área, mas além da possibilidade de reparação de dano em acordo de não persecução penal, quando o acordo não acontece, nós vamos para o processo, nós podemos pedir no oferecimento da denúncia que seja fixado um valor mínimo em sentença de reparação para a vítima. E então, até na proposta de suspensão condicional do processo. Proposta de suspensão que condicional do processo. Normalmente esses crimes, essas investigações, quando não resultam em acordo, normalmente é possível a proposta de suspensão condicional do processo pela pena, né? Claro. Porque o investigado ali não tem antecedentes, enfim, né? Então, normalmente, e aí uma das condições da suspensão pode ser a reparação do dano, né? Exato. Então, vem esse movimento todo, né? Então, na verdade, isso que vocês fizeram é um fluxo que acompanha o movimento e facilita, inclusive, o cumprimento deste movimento. Mas deixa só para fechar essa questão do vínculo, é importante essa criação de vínculo com as vítimas, que é para quem nós trabalhamos, né, também, porque mesmo que o resultado não seja positivo para ela, que a gente sabe que na maioria não é, às vezes a gente não consegue o êxito que gostaria nas reparações, mas essa atenção às vítimas, esse contato, essa aproximação, isso cria um vínculo com o Ministério Público, assim, ó, tem gente que acaba ligando para outras coisas depois, entendeu? Então isso é extremamente importante, assim, para a instituição, para nós, enquanto, né, defensores da sociedade, essa aproximação. Porque só o fato de tu dares uma atenção especial já é muito significativo. Claro. Daí o resultado acaba ficando em segundo plano, né? Pois porque não, mas está certo, acho que é extremamente válido isso. Nós temos que não só relembrar no plano interno, mas mostrar para todos esse resultado não é só um resultado meramente processual, né? A pessoa se sente protegida pelo Estado, se sente valorizada pela instituição e, obviamente, quanto mais as vítimas se sentirem protegidas, melhor, né? Ainda mais dentro desse contexto que nós vivenciamos da realidade brasileira. Mas eu quero te perguntar uma outra coisa, até aproveitando esse gancho. Em algum momento vocês encontraram alguém que dispensou a reparação? Alguém que dissesse, não precisa, já estou satisfeita, não se preocupem com isso? Alguém que tenha dito isso? Eu acho que sim, eu não tenho agora bem presente assim, mas eu acho que sim, porque se mistura um pouco as vítimas de crimes violentos aí que, né, mas eu acho que sim, tem gente, já passou tanto tempo, deixa assim, ou se vier tá bem, né,
Não é a maioria, Sim. tá? Mas tem algumas assim, nem esperava mais, entendeu? Obrigada. Meio que também não acreditam muito, sabe? Entendi. Então, assim, mas tem sim, não é uma maioria, mas tem. É uma situação interessante. Afinal, o dano é dela, né? Muitas vezes a gente também tem que ouvir o outro lado para saber efetivamente o que a gente exatamente. Tem umas também que não mostram interesse nenhum, que não atendem o telefone, enfim, que não fornecem a conta, né? Que não... Bom, aí não tem o que fazer, né? Sim. A nossa parte a gente fez, né? E esse ambiente de... Vou misturar um pouquinho, né? A questão dos acordos com o projeto Vítimas, né? A reparação, a gente sabe, e vimos falando agora, ela pode ser devolver o valor, devolver o produto, ou até mesmo a atenção, isso que vocês faziam às próprias vítimas. Como é que era trabalhar com as vítimas? Independentemente do acordo, né? De fazer essa aproximação com elas, trazê-las para o contato com o Ministério Público. Como é que foi isso também? Sabe que quando a gente iniciou o projeto, assim, a gente tinha até... eu vou fugir um pouquinho das vítimas do acordo, tá? Não, claro, mas é justamente nessa linha que eu quero mesmo. Para quem não sabe, então a gente dá esse atendimento às vítimas de crimes violentos, né? A gente liga para as pessoas, enfim, mostra como acontece o processo penal, que elas vão ser chamadas para prestar depoimento, enfim. Então, quando nós iniciamos ali o projeto, a gente tinha uma expectativa, assim, ouvindo as vítimas, porque uma das perguntas, um dos questionamentos que é feito para as vítimas, o que a senhora, o senhor espera do sistema de justiça, né? E o que a senhora gostaria que acontecesse para a senhora se sentir reparada, né? Não financeiramente, assim, ou ressarcida, enfim. E a gente esperava que as pessoas fossem, eu fiquei muito mal, gostaria de um atendimento psicológico e tal. E, na verdade, o que as pessoas esperam, na sua grande maioria, é que o sigilo dos seus dados informações dela, sim. sejam preservados, né? Enfim, que os dados sejam preservados, uma resposta punitiva adequada, entendeu? Que o sujeito fique preso, tá? E que aí quando não conseguiu pegar o bem de volta, a reparação do dano material. Mas eu diria que talvez a primeira coisa que elas esperam do sistema de justiça é uma punição adequada e severa àquele que praticou o crime, né, do qual ela foi vítima. Então, isso até foi uma surpresa para nós, porque a gente achou que as demandas fossem outras. Não, mas a demanda das vítimas é por justiça. Ainda é retributiva, propriamente dita. E assim, junto com isso, um descrédito vem junto, né? A gente tem muita resistência também, as pessoas são desacreditadas do sistema de justiça, né? Então, se conseguiu até uma parceria com o Instituto Referência aqui em Porto Alegre para prestar atendimento às vítimas que queiram, né? Que sofreram, que ficaram traumatizadas, enfim, em razão do crime. E a procura não é muita, né? A gente achou que fosse bastante, mas não, as pessoas na sua maioria tocam a vida, porque nós vivemos num país com essa violência urbana. Sim. Então as pessoas acabam se acostumando até com isso, né? E tem que tocar a vida, a maioria é classe média, enfim, né, que tá ali todo dia pegando ônibus, né, e, enfim, não dá para ficar muito nessa, mas assim, a gente sente isso, que elas esperam isso do Ministério Público enquanto instituição. E eu pensei justamente de fazer essa pergunta, porque como foi um trabalho que vocês realizaram de maneira conjunta, vocês vivenciaram a vítima do crime violento, né? E o crime violento não admite acordo de não persecução penal. Sim. Aqui só fazendo uma explicação mais rápida, né? Pena mínima inferior a 4 anos, não podem ser cometidos não pode ter violência ou grave ameaça no seu cometimento. O acordo ele tem que ser necessário e suficiente para a reprovação do dano, quer dizer, não necessariamente a gente vai oferecer acordo para todas as hipóteses, porque a gente ainda faz esse juízo de valor, né? Necessidade e a suficiência. Essas seriam assim, além da exigência da confissão que tu mencionaste já nessa nossa conversa. E da conduta
não ser reincidente nem ter conduta habitual criminosa. Vamos dizer assim, seriam os requisitos básicos. Depois a gente vai passar para aqueles outros. Não pode ser praticado violência doméstica e familiar, não pode ser praticado nos casos de crimes cometidos contra as mulheres, como tu falaste agora, reincidência, criminalidade habitual, profissional, enfim. Mas vocês trabalharam com dois mundos. O mundo da violência, e que não admite o acordo, e o mundo da não violência, e que em muitos casos, na verdade, admite o acordo. E do que tu comentaste para nós, tu disseste que as vítimas geralmente querem a retribuição. A primeira situação que elas pensam assim, eu quero justiça, eu quero a punição. Quando vocês explicavam o acordo para essas vítimas, quando o acordo era cabível, tu ouvia alguma crítica, assim? Tu via as pessoas, acho isso é muito pouco porque aconteceu comigo, sim, algo assim? Sim, se ouve. Se ouve de tudo um pouco, entendeu? Mas assim, mais do que a gente depreende, assim, mais um descrédito do sistema de justiça, assim. As pessoas, de uma forma geral, seja vítima do crime violento, seja vítima do crime patrimonial, todas têm um descrédito, assim. A gente tem que muito reforçar, assim, o nosso papel. Não, mas olha, quem sabe, né, vai dar certo aqui, a gente vai conseguir, vai conversar com o investigado, né? Então a gente tem que meio que fazer, tentar reverter essa imagem que as pessoas acabam tendo, né, do sistema de justiça, e as pessoas enxergam o Ministério Público, o Poder Judiciário, tudo como uma coisa só. É uma coisa só, né? Então, acho que a primeira parte da conversa é explicar que a gente não é a mesma coisa, né? E que a gente tá aí, por exemplo, na audiência, o promotor vai lá, mas elas dizem assim, algumas, eu vou lá, o réu tem um advogado para ele, eu não tenho condições de pagar um advogado para mim. Sim, né? Muitas vezes a gente escuta isso. Isso, então, assim, a assessoria já explica, não, o promotor de justiça vai estar lá, ele que vai defender a senhora pode se reportar a ele, e aí explica os direitos, olha, a senhora não vai precisar depor na frente do réu, a senhora vai chegar, vai ser colocada numa sala separada, enfim, tudo aquilo que está previsto já na lei, né? Sim. E as de crimes não violentos aí não tem essa parte, né? Claro. Mas a gente, eu sempre disse assim para a assessoria, a gente tem que não criar uma expectativa para essa vítima de que ela vai conseguir alguma coisa, que aqui nós vamos conseguir, né? Mas sim que nós estamos batalhando por isso. Né? Que é um caminho a mais, é um meio a mais que a gente tem. Que o Ministério Público faz um acordo e uma das questões, dos elementos imprescindíveis é que o dano seja reparado. Entendi. Né? Então, assim, tem várias situações assim que o valor do prejuízo era muito grande e que até no meu ponto de vista particular eu entendo que talvez nesses casos não deveria haver o acordo, a não ser com uma reparação integral, porque às vezes tu pode estar falando num estelionato, que teoricamente, não é tão grave e tal, mas foi um valor de mais de R$1 milhão, entendeu? Então, a não ser que a pessoa repare aquele valor altíssimo... Sim, não tem por que fazer acordo. Não tem por que fazer acordo, porque é muito difícil a pessoa ter esse dinheiro, né? R$1 milhão, sim. Né? Então, assim... Mas alguns colegas entendem que sim, que tem que fazer o acordo, independente do valor do prejuízo. Né? Então, é difícil tu falar para uma vítima isso também, né? Então, às vezes a gente faz mais de um contato. Assim, eu já fiz audiência que o investigado apareceu e disse, não, eu aceito pagar 50% em 10 vezes. Né? A gente, paramos a audiência... Né? Vão falar com a vítima mais de uma vez. E às vezes se consegue chegar um meio termo aí, né? Não é muito fácil, mas às vezes se consegue chegar um meio termo. Também não tem como a gente fazer um acordo, por exemplo, às vezes, quero pagar em 5 anos. Como é que tu vai fiscalizar isso? Não tem nem como a VEPMA lá, a Vara de Execuções das Penas Alternativas, fiscalizar isso. Né? Então, mais ou menos, quando a gente estipula uma reparação de dano ou uma prestação pecuniária, quando ela for combinada com uma prestação de serviço à comunidade, a gente mais ou menos faz o mesmo prazo. Se a prestação de serviço à comunidade é por 1 ano, o parcelamento máximo é 1 ano da reparação do dano.
sempre puxando um pouco mais para reparar a vítima antes, Claro, né? claro. Mas assim, levando em conta a situação financeira do investigado, a gente tenta fazer esse balizamento, Claro. né? Aí explicando para o nosso ouvinte, né? O código estabelece que a gente vai trabalhar com a pena mínima prevista para o delito, podendo ser reduzida de 1 a 2/3, aí se vê no caso concreto. Isso faz parte do acordo, isso faz parte da composição do acordo de não persecução penal. Então a ideia, pegando aqui o teu parâmetro, digamos, se a pena mínima é de 1 ano e foi reduzido em 1/3, que daria então 8 meses, no máximo o parcelamento coincidiria com esse período, Exato. por exemplo, de prestação de serviço comunitário que a pessoa faria nessa situação, objetivando sempre, daqui a pouco, parcelar em 6 meses. Que a reparação do dano acontecesse antes. É nessa linha, então, que havia uma prioridade de atenção ali de vocês nesse momento. Bom, e aí tu falaste agora da vítima, me veio uma outra situação que é bem prática, a vida de uma promotoria como ela é, né? Vocês falavam com a vítima, vocês tinham uma noção do prejuízo que ela teve e muitas vezes, como acabaste de apresentar para nós aqui, a pessoa com quem o investigado ele não tem como pagar todo esse prejuízo. Por várias razões, enfim, não cabe agora discutir. Quando vocês se deparavam com isso, vocês, como no teu exemplo, vocês paravam a audiência e faziam contato com a vítima, vocês já tinham informação da vítima antes, ela aceitava menos, vocês eventualmente já chamaram vítimas para participarem da audiência com vocês. Como é que foi essa dinâmica nesse período? Nós nunca chamamos vítima para participar da audiência, também a gente não pode confundir um pouco os papéis ali, né? Acabar ficando ali uma questão mais patrimonial, né? De acerto patrimonial entre as partes. Mas assim, a gente avançou. Quando a gente começou, a gente vai aprendendo ao longo, Claro. né? Da experiência, enfim, do que vai acontecendo. Até essa questão de reparação mínima, a gente avançou porque viu que chegou um ponto que a gente não conseguia fazer acordos em função do montante, assim, do valor ser muito, muito alto, especialmente quando é pessoa jurídica. Sim. Né? Que pessoa jurídica também a gente tem um outro olhar, né? Porque pessoa jurídica tem condições de entrar com uma ação civil, enfim, tem outros recursos até financeiros para resolver. Então é claro que a nossa atenção sempre é mais para pessoa física do que para pessoa jurídica, justamente porque é mais vulnerável, Claro, né? Claro. Mas enfim, a gente faz e às vezes, dependendo do caso, já se pergunta qual é o que seria bom para ti, né? Dentro de um parâmetro razoável, né? Entendi. Ou assim, eu já tive o meu celular devolvido, mas eu fiquei... tive que pagar não sei o que para consertar, né? Quanto é que foi? Foi R$200, tá? Tem alguma nota? Tem, não tem? Às vezes não tem, claro. Né? Mas a gente, às vezes, consegue até falando para o investigado, olha só, ela teve um prejuízo de R$200 porque teve que trocar a tela, enfim, né? Ficou tantos dias sem poder usá-lo e tal. E a gente procura contemplar, assim, né? Na medida do possível também, porque claro. Né? É muita coisa para pouca gente, pouco tempo. Então a gente tem que... Né? Partindo do que a gente vem conversando agora, a gente focou bastante na questão da reparação do dano às vítimas, e como eu comentei na nossa conversa, isso é uma preocupação bastante grande que vocês tinham no trabalho, né? Mas a lei prevê pelo menos mais 4 situações, né? Além da reparação do dano, a renúncia de bens ou valores, né? A prestação de serviço comunitário, considerando a pena mínima com uma redução de 1 a 2/3, que eu mencionei há pouco, tu também já mencionaste durante a tua fala. Eventual prestação pecuniária, além da renúncia de bens e valores e da reparação do dano, uma outra prestação pecuniária. E, por fim, condições que o Ministério Público possa entender pertinentes naquele caso concreto. Basicamente, são essas as condições a serem cumpridas pela parte que aceita o acordo. Falamos bastante sobre a vítima, sobre a questão da reparação do dano. E aí eu vou te fazer uma pergunta meio num bloco só, né? Renúncia de bens, o que era mais comum de vocês proporem
a renúncia de bens ou valores, como por exemplo fiança, armas, algo do gênero, prestação de serviço comunitário ou a destinação de prestação pecuniária. Como é que é feito, assim? Como é que vocês indicam onde serem cumpridas? Como é que tem sido essa receptividade das indicações de vocês? Haja vista que os termos da lei eventualmente falam no juízo da execução, da voz final para isso. Na verdade, assim, a gente mais ou menos estabeleceu assim como regra. Se a pena é 1 ano, até 1 ano, uma prestação de serviço à comunidade ou uma prestação pecuniária. Daí estabelecemos alguns parâmetros lá. E aí, independentemente da reparação à vítima, né? Não, mas a reparação é o número 1, tá? Depois, se houver, né? Porque às vezes não tem reparação de dano, sim. Né? Às vezes o crime, né? Não tem não vítima né? Lesada assim diretamente. Então, a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade ou a pecuniária, a perda da fiança, que às vezes na negociação acaba sendo... A prestação? Acaba sendo a prestação pecuniária, um pouquinho mais, ou seja, a gente considera ali, né? A perda da arma, em algumas situações, mas normalmente se a arma raspada acaba, né, tendo que ser designada lá de acordo com a lei, encaminhada, desculpa, de acordo lá com a lei. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, que a gente não teve ainda nenhum, assim... E nós, normalmente, as prestações pecuniárias, a gente destina ao fundo de reparação dos bens lesados, né? Claro, sabendo que isso pode ser objeto de mudança lá no juízo da execução. Né? Normalmente, a gente não tem, assim, insurgência em relação a isso, pelos advogados constituídos, né? Alguma insurgência pela Defensoria Pública, às vezes. Mas, enfim... São situações que se resolvem no caso concreto. No caso concreto, assim. Eu acho que é isso, assim. Já se teve várias ideias, assim, de talvez fazer uma destinação diferente, né? Mas confesso que não tivemos tempo ainda para pensar e sim, fazer algo... Porque depois tu tem que pensar como é que tu vai fiscalizar, né? Isso. Tem todo um pós, né? Sim. Então, eu acho que a gente está ainda no início. Tudo, como dizem os espanhóis se hace caminho a caminhar, né? Então se faz caminho com a caminhada. E até pelo próprio Poder Judiciário, né? A gente não tem ainda muito as respostas do cumprimento desses acordos, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, não sei, no interior do estado, acho que a coisa é mais fácil porque é mais próxima. Mas aqui a gente não tem ainda, assim, o resultado disso, né? A gente não tem tempo ainda para isso, né? Até por conta também da pandemia, as homologações acabaram se postergando, né? E, enfim, então a gente não tem esse feedback ainda. Entendi. Se Porto Alegre muitas vezes tem a vantagem de poder criar uma estrutura muito mais apropriada para isso, tem o outro lado, que é uma comarca com volume imenso, e aí os acordos estão dentro desse volume e sofrem aí as consequências. Eu acho, Lessa, que a gente já está mais ou menos se encaminhando para o prazo que o pessoal estabeleceu para nós. Mas eu queria, assim, para finalizar então, né? Como é que foi a tua experiência? Assim? O que tu achaste de ter trabalhado ali? Tu disseste que agora tu não estás mais designada para essa função, mas o que tu achou assim, do Instituto, da importância que ele tem para o Ministério Público como um todo? Assim, queria agora ouvir da promotora de justiça a impressão que ela teve sobre o acordo de não persecução penal na prática. E eu hoje faço as funções de centro de apoio, eu trabalho muito a partir do que os colegas falam. A gente já fez suspensão, já fez transação, várias situações, até colaboração premiada, mas eu ainda não tive a oportunidade, como tu, de ter uma vivência em acordo de não persecução penal no dia a dia. E aí, o que a promotora de justiça tem para nos contar sobre esse instituto? Bom, Rodrigo, assim, eu estou há bastante tempo no crime aqui em Porto Alegre, tá? Então já tenho alguma experiência, né? Já passamos por várias fases também. Mas assim, ó, eu sempre pensei, e agora tenho certeza disso, assim, o acordo não é para todos, né? Mesmo que a pena seja bem alta até para possibilitar o acordo não é para todos, né?
Então, assim, aqui em Porto Alegre a gente tem uma criminalidade bem violenta, né? Só que, assim, não basta... Tem o aspecto subjetivo que deve ser bem avaliado na hora de propor um acordo. Nós temos, por exemplo, posse de arma de uso restrito ou numeração raspada, que teoricamente cabe ao acordo. Sim. Mas a gente sabe que esse crime está ligado a tráfico de entorpecentes, enfim, a vários outros crimes violentos, né? Tanto é que a gente faz poucos acordos com esse tipo de investigado, porque ou eles não aparecem, tá? Ou eles não confessam, tá? Então, assim, o número não é baixo, assim, de encaminhamentos, mas, assim, poucos acordos acontecem na prática. Né? Então, acho que tem várias questões que a gente tem que levar em conta na hora de fazer a proposta. Ainda não é um direito subjetivo do réu, né? E assim espera que se mantenha. Né? Se espera que continue esse entendimento. O primeiro olhar é sempre nosso. E eu vou só dar um dado, assim, que eu acho bem interessante. Assim, a gente fez isso, claro, não é algo científico que foi feito, tá? A gente fez com base nos dados do sistema, a gente coletou aqui um percentual. Apenas 25% dos processos, dos inquéritos que nos são encaminhados à promotoria é feito acordo. Em 25%. Um quarto só da situação. Um quarto, tá? Então, assim, ó, o colega que manda aqui em Porto Alegre funciona assim, ó. O colega titular da ação, da promotoria lá, que é vinculado à vara, faz análise dos requisitos objetivos e subjetivos, e quando ele entende que cabe o acordo, ele pode mandar para nossa promotoria, tá? Vocês fazem o acordo em si. A gente faz o acordo, mas antes de fazer o acordo, a gente faz de novo uma análise, tá? Porque muitas vezes passa, o colega tá cheio de serviço, enfim, a gente sabe como é que funciona. A gente faz uma segunda análise, olha de novo os antecedentes, porque às vezes os antecedentes são mais antigos, né? Faz toda uma análise e aí faz o despacho para fazer o acordo, né? Então, assim, ó, dos que chegam, tá? Apenas 25% sai acordo firmado. Não acha a pessoa, tu olha os antecedentes, daqui a pouco o cara foi preso por outra coisa. Entendi. Tem várias situações. Então, assim, ó, não é um instituto que vai... Sim. Assim, não é um guarda-chuva de todo mundo fica embaixo. E tem assim, ó, a gente sabe que para certas pessoas que vão cumprir. Tem muitas que fazem um acordo que não vão cumprir. A gente não tem ainda esse resultado, mas a gente já sabe. Até pelo perfil, né? Então, assim, eu acho que é um instituto muito novo, né? Eu acho que essa experiência aqui em Porto Alegre foi muito significativa, até para as outras comarcas e para as outras promotorias, para ver se vai se replicar ou não, pelo menos em cidades maiores, né? Sim. Mas assim, a gente já tem vários dados aqui colhidos, né? De forma bem artesanal, digamos assim, mas que já nos dão... uma percepção de algumas futuro, diretrizes, assim, né? E outra coisa que eu acho extremamente importante que se pense, assim, nós temos que ser os protagonistas do acordo mesmo, né? Sim. A gente ter posições firmes em relação ao acordo, em relação às possibilidades, às cláusulas, enfim, e nós, enquanto instituição termos uma posição mais ou menos uniforme em relação à propositura do acordo, as condições, as cláusulas, enfim, porque senão, se cada um fizer da sua forma, do seu jeito, isso vai acabar sendo banalizado, né? Esse é um instituto, agora trazendo um pouco para a teoria, né? Esse é um instituto que ele visa modificar bastante o nosso processo penal. O objetivo dele é criar uma amplitude de aplicação que nós nunca vimos, né? Porque a gente trabalhava muito com a transação, com a suspensão, transação em infração de menor potencial ofensivo, suspensão pena mínima de até 1 ano. Agora não, a gente passa por uma realidade que é muito grande, né? Basicamente todos os crimes contra a administração pública admitem acordo de não persecução penal. Nós temos ali, não está proibido por lei, mas o nosso provimento do Procurador-Geral fala que não cabe em organização criminosa, porque conceitualmente cabe. Né? Então, assim, para todos que nos escutam,
entender que nós estamos falando de uma ideia que é bastante interessante, mas ela tem que ser muito bem analisada, não apenas nos casos concretos, e aí vai a discussão da suficiência, da necessidade do próprio acordo, mas também isso, né, enquanto instituição, enquanto Ministério Público, sejamos nós, seja o Ministério Público Nacional, enquanto nós estamos também inseridos dentro dessa necessidade de proteger interesses como, por exemplo, o interesse da sociedade, das vítimas como um todo. Então eu concordo contigo, é um caminho novo, a gente já comentou sobre isso, e vai fazer com que a gente rediscuta e reapreenda muitas questões relacionadas ao processo penal. E eu já tinha essa impressão do mundo teórico, né, que é um pouco mais próximo a mim, mas ouvir isso de ti também me conforta um pouco, sabendo que a prática tem demonstrado também essas situações. Eu acho que a gente também tem muito a avançar, a gente pode construir coisas novas a partir disso, porque a lei nos dá uma certa liberdade, sim, até para destinar, né, para outras instituições, enfim, criar projetos parceiros, claro, né? Tem um leque de possibilidades que a gente pode avançar ainda. Claro. Né? Ele foi um instituto, e a gente comenta muito em relação à lei, ao código, né? Mas cabe a gente lembrar que, na verdade, ele surge pela primeira vez para nós por uma resolução do Conselho Nacional, antes mesmo da lei, né? Conselho Nacional do Ministério Público, antes mesmo da lei. Então, ele nasceu sendo pensado como algo para o Ministério Público enxergar. E, inclusive no que tu disseste agora, a gente pode ampliar muito, a gente pode retornar muito para a sociedade, seja pelo fundo de reparação, seja para a realidade das promotorias do interior, né? Nós estamos aqui falando de Porto Alegre nesse momento, mas cada promotoria no interior também tem as suas realidades, lá Encantado, Arroio do Meio, Lajeado, que a gente conhece razoavelmente bem, dentro desse aprendizado. Acho que a gente, te ouvir é bastante interessante para passar inclusive para mim, que sou teu colega e que estou aqui também tenho alguma vivência no plano criminal, mas passar impressões que são importantes até para a gente poder repercutir e levar adiante. Não sei se tu tem mais alguma consideração a fazer, Lessa, o nosso tempo aqui acho que já está meio que se esgotando. Acho que foi bem bacana, assim, bem abrangente, né? Teremos ainda um tempão para falar, né? Porque se nos deixasse, a gente nos ficava. abre um leque de possibilidades, né? Cada tópico. Mas eu acho que, assim, é um instituto novo, a gente tem muito que aprender ainda e avançar, mas eu acho que também é o momento do Ministério Público assumir como seu, né? Para evitar que outras instituições acabem, né, se apoderando Concordo plenamente do acordo. Contigo. Concordo plenamente. E sempre, eu acho que também é uma excelente oportunidade de a gente chamar a vítima para nós, né, e incluí-la aqui nesse acordo. No sistema de sempre, né, sempre que possível. Ótimo. Então tá, Lessa, quero te agradecer pela oportunidade de a gente conversar. Com certeza a gente teria muito mais assunto, mas também a gente pode eventualmente fazer um outro podcast, um outro momento de conversa sobre esse assunto. Te agradecer então por trazer e transmitir para nós essa tua experiência, esperando assim que o nosso ouvinte ou quem nos assista pelo YouTube goste, e se entender bastante interessante, que peça por mais. Exatamente. Eu acredito, como eu te falei, que a gente tem muito para falar sobre esse tema. Então, deixo aqui meu agradecimento. Meu abraço a todos, a ti também. Eu que agradeço a oportunidade. Então tá, acho que com isso encerramos o nosso podcast, o nosso evento sobre acordo de não persecução penal no CEAFcast.